Olá, hoje nós vamos falar sobre como usar perguntas em negociações. Sou Francisco Guirado, presidente do Clube de Negociadores. A habilidade de questionamento pode ser definido como a capacidade de realizar perguntas para obter informação, exercer influência ou conquistar benefícios em uma negociação. Nessa pesquisa de Hakan e Carlisle, nós vemos que a habilidade de fazer perguntas é uma das mais importantes para o negociador. Então, para você que ainda não viu esta tabela no Clube de Negociadores, esses dois pesquisadores, eles investigaram diversos negociadores e os seus resultados. Os comportamentos utilizados ou não pelos negociadores que obtinham os melhores resultados foram colocados aqui na coluna de competentes. E os comportamentos que foram ou não utilizados pelo resto dos negociadores, eles foram colocados aqui na coluna da média. Observem, portanto, como a habilidade de fazer perguntas é muitíssimo mais utilizada pelos negociadores competentes, ou seja, por aqueles que obtiveram os melhores resultados. Eles usam mais do que o dobro de vezes esse comportamento em relação à média. Portanto, se você aprender a fazer perguntas, você certamente já vai ser um negociador melhor. Pois bem, que tipos de questionamentos nós temos? Nós temos inicialmente os questionamentos preparatórios, que são aqueles que vão ser realizados antes da negociação. Se eu quero comprar um carro, por exemplo, eu vou numa primeira concessionária, vou fazer uma série de perguntas. Eu não comecei a negociar. Eu só estou fazendo perguntas para conhecer o carro, as condições de pagamento, as condições de negociação. Se eu for um bom negociador, eu vou buscar outras concessionárias também. E também vou fazer uma série de questionamentos preparatórios antes da negociação. Os questionamentos introdutórios são aqueles que a gente faz no início da negociação para criar as bases da minha argumentação ou das informações que eu vou utilizar para poder negociar. No exemplo do carro, eu vou numa primeira concessionária, vou levantar informações, mas eu posso obter outras informações na segunda, na terceira concessionária. Quando eu voltar para negociar com a primeira concessionária, eu vou procurar questionar essa concessionária sobre as informações que eu obtive nas demais concessionárias, nas minhas alternativas. Então, neste momento, eu vou fazer uma série de perguntas introdutórias. À medida que as pessoas me dão as respostas, pode ser que essas respostas estejam incompletas. Porque, da mesma forma que eu uso filtros mentais para criar os meus modelos mentais, eu também uso esses filtros na hora de me comunicar. Eu também elimino, generalizo ou distorço as informações que estão no meu modelo mental, eu distorço essas informações na hora de transmitir para outras pessoas. Então, nesse momento, eu preciso usar um questionamento exploratório para tentar entender melhor o que a pessoa tem para me dizer. E nós temos as perguntas circulares. Se você é mediador, provavelmente você já ouviu falar do método circular narrativo. Por esse método, as pessoas têm uma tendência grande a comprimir, reduzir a narrativa delas até o mínimo possível, o suficiente para que ela possa criar preconceitos. Por exemplo, se um casal chega para uma mediação, o homem ele pode dizer que a mulher dele é muito chata. E aí o mediador pode explorar em que situações ela é muito chata. Ela é muito chata quando pede para eu não comer pipoca na sala. Então vejam, aquela narrativa inicial de que ela era muito chata, ela já foi expandida, porque ela é muito chata quando pede para não comer pipoca na sala, por exemplo. Então vejam, por que é circular narrativo? Porque as ações de uma pessoa normalmente interferem, agem sobre a outra pessoa, num processo circular. Então as perguntas circulares, elas servem para que eu aumente a complexidade de uma narrativa para que as pessoas percebam as influências do comportamento de cada uma sobre o comportamento da outra. Nós temos ainda os questionamentos confirmatórios, que são aqueles que a gente vai tirar a dúvida sobre uma determinada informação, vai confirmar uma informação. Por exemplo, então nós combinamos que a nossa reunião amanhã vai ser ao meio-dia, seria isso?
Ou seja, eu pontualmente estou fazendo uma pergunta fechada para que a pessoa me confirme alguma coisa. Nós temos também os questionamentos sugestivos, que são aqueles que eu vou sugerir alguma coisa para o outro lado. Eles são muito mais leves do que uma sugestão feita diretamente. Do tipo assim, você já pensou em fazer assim? Você já pensou em fazer assado? Então são sugestões na forma de perguntas. Nós podemos também fazer questionamentos realistas, que são aqueles em que a gente confronta a pessoa com a realidade. Então, se eu tenho uma opinião sobre alguma coisa, alguém pode me fazer uma pergunta para questionar essa opinião, para saber se ela se aplica em uma determinada situação, em um fato real. E nós temos, finalmente, os questionamentos hipotéticos, que são muito usados em negociação. Eles nos permitem fazer trocas ou promover trocas. Por exemplo, se eu fizer isso, você faz aquilo. Se eu der esse desconto, você faz aquilo. Se eu conceder X aqui, você concede Y no outro. Esses questionamentos são, portanto, extremamente úteis, principalmente em negociações integrativas e criativas. Muito bem, vamos nos aprofundar um pouquinho nos questionamentos exploratórios. No Clube de Negociadores, nós temos exemplos de cada um desses tipos de questionamentos com vários exercícios para você realmente dominar cada um deles. Mas vamos nos aprofundar aqui nos modelos mentais. Então nós vimos que os modelos mentais, eles são a representação da realidade formada em nossas mentes. E para nós formarmos esses modelos mentais, nós eliminamos, generalizamos e distorcemos informações. As perguntas, portanto, elas vão servir para que eu possa eliminar esses filtros, para que eu possa reduzir a influência desses filtros na formação dos meus modelos mentais. Então, eu uso os meus filtros mentais não só na hora de pegar as informações da realidade e colocar na minha mente, mas eu uso também para me expressar. É muito difícil eu pegar alguma coisa que está na minha mente e eu falar completamente aquilo que está na minha mente para o outro lado. Normalmente as minhas palavras, as minhas frases, elas não vão ser completas o suficiente para o outro lado poder entender exatamente o que está na minha cabeça. Isso é muito utilizado, por exemplo, na hora que a pessoa vai para uma negociação e ela defende as posições. As posições normalmente estão relacionadas com opiniões, ou seja, antes da negociação eu fui lá, cheguei à conclusão do que seria melhor para mim e vou para a mesa de negociação defendendo essa conclusão, defendendo essa posição. Um bom negociador, o que ele precisa fazer? Ele precisa atravessar essas posições e procurar saber quais são os fatos que sustentam essas posições. Ele vai ter que reduzir a influência, portanto, da generalização, da distorção e da eliminação. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que uma pessoa diz que um determinado acordo não atende às necessidades dele. Isso é uma opinião. Um bom negociador, então, vai perguntar: por que você está dizendo isso? Porque você prejudicado. É outra opinião. E observe que aqui ele não está passando todo o modelo mental dele. Ele está dando uma opinião, uma conclusão que ele chegou, e está transmitindo essa conclusão para o outro lado. O negociador, então, pode continuar perguntando: o que exatamente o prejudicaria? Eu vou ter que parar a produção. Com base em que faz essa afirmação? Essa peça é um componente importante. Se não for entregue até o dia 10, eu vou ficar sem estoque e terei que parar a produção. Então observe que um bom negociador, ele vai perguntando até chegar nos fatos. Porque a partir dos fatos, ele consegue construir soluções criativas que atendam a todos os negociadores. É claro que a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não posso ser como um interrogador policial fazendo uma pergunta atrás da outra, como num inquérito, porque isso vai levantar barreiras, reações do outro lado e eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Então, essas perguntas têm que ser feitas de forma leve. Não pode utilizar o porquê. Muitos autores falam isso. Você tem que se sentir à vontade para você fazer a pergunta e deixar a pessoa à vontade. Às vezes o porquê é a melhor pergunta para a gente fazer numa determinada situação. Muito bem. Lá no clube nós temos vários exemplos aqui de perguntas exploratórias para cada um dos filtros que a pessoa utiliza. Não exploraremos isso aqui agora, mas convidamos você a visitar o clube para que você possa se aprofundar. Mas gostaríamos de
te ensinar uma técnica específica sobre fazer perguntas. Se você utilizar esta técnica, você vai evitar grande parte dos conflitos que você poderia ter em uma conversação, em uma comunicação. Então, antes de concluir qualquer coisa, com base em seus modelos mentais, pergunte, principalmente se a informação que você se baseia é restrita. Nós vimos nessa série Como Negociar que nós somos uma máquina de fazer associações. Então é muito comum que quando um lado esteja me falando alguma coisa, se eu não concordo com aquilo, é muito comum que eu nem escute o outro lado, eu já começo a formular a minha resposta aqui. E aí de forma que quando o outro lado acaba de falar, eu já dou a minha resposta, sem às vezes prestar atenção em como ele está embasando a argumentação dele. Portanto, uma coisa muito legal é, se a pessoa está falando alguma coisa para mim, antes de eu chegar na minha conclusão, eu perguntar em que você se baseia, por que você está dizendo isso? Nós temos um exercício no Clube de Negociadores onde temos que definir se uma determinada pessoa ela é um ladrão ou não é um ladrão. Então é muito comum a pessoa dizer, eu acho que fulano é ladrão. Aí o outro, ele retruca, não é ladrão por causa disso, disso, disso. Ah, eu acho que é ladrão por causa disso, disso. Então vejam, um não está escutando o outro. Um disse que é ladrão e o outro lado nem se preocupou em saber por que ele diz, por que ele afirma que é ladrão. Então essa técnica aqui, ela evitaria muita comunicação, ela evitaria muito conflito. Por quê? Se uma pessoa diz que é um ladrão, eu usando essa técnica, eu tenho que fazer o quê? Por que você acha que fulano é ladrão? E prestar atenção na resposta. Por quê? Às vezes essa pessoa me convence. E pronto, se ela me convencer, está resolvida aquela comunicação. E nós partimos então para uma outra questão. Se você gostou desse material, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, visite o Clube de Negociadores e ao visitar o Clube de Negociadores, peça um plano personalizado. Nós prepararemos para você um plano para você desenvolver as suas habilidades para se tornar um negociador competente. Fique com a gente, nos vemos em breve.